Depois também o fascínio pelo facto de, embora uma das presenças de membros do Governo tenha sido substituída por um texto, de qualquer maneira, termos dois secretários de Estado aqui representados é importante, sobretudo porque penso que é um sinal claro de que a nível governamental se pensa um bocadinho para além da austeridade e do déficit e que se pensa agora que não se pode abandonar a investigação e o desenvolvimento e a aposta na ciência, porque são essas apostas que podem fazer a diferença em termos daquilo que são as nossas necessidades de crescimento e de superação desta conjuntura complicada em que todos estamos a debater. Portanto, esta aposta na investigação e desenvolvimento da ciência, como se diz naquilo que é, digamos, a marca do CEVAL, criar valor, é de facto esta via. Ainda há dias tive a oportunidade de ouvir uma conferência de um professor do Instituto Superior Técnico, que teve grandes responsabilidades em vários projetos de inovação em termos nacionais, e que demonstrava precisamente que o crescimento do PIB em termos internacionais, e obviamente aqui também, está muito mais dependente da investigação e desenvolvimento e da evolução da ciência do que propriamente na macroeconomia. Portanto, ele demonstrava isso com números que são elucidativos. Finalmente, queria também deixar aqui a minha, digamos, a minha impressão de fascínio pelo próprio montado, pela fileira, toda a fileira de montado, pela sua resistência e pelas suas capacidades produtivas. Uma nota final, apenas para realçar a importância estratégica que a região, portanto, Beja em particular, mas a região em geral, reconhece ao CEVAL e a todo o seu trabalho, tendo em conta, sobretudo, que ele é uma peça fundamental, o CEVAL é uma peça fundamental naquilo que nós poderíamos designar, como agora é hábito, pelo cluster da agricultura e da floresta. Portanto, nós, neste momento, já temos confirmado aquilo que foi uma visão do professor Lopes Batista, que um dos pilares fundamentais da estratégia de desenvolvimento da região tem, obviamente, que passar por um organismo como o CEVAL. Muito obrigado. Toma agora a palavra o Presidente do Instituto Politécnico de Beja, o professor Dr. Vitor Carioca. Bom dia a todos. Sr. Presidente de Câmara, obrigado por estar novo neste Instituto, nestes momentos de reflexão conjuntos em prol do saber e do conhecimento. Obrigado. Caro amigo Engenheiro Paulinho, Presidente do CEVAL, Sr. Presidente do Trabalho, para nós uma honra enorme prazer pelo Instituto Politécnico de Beja e dizer que esta é a sua casa e da nossa disponibilidade total para acolher, para o acolher. Eu gostaria, em primeiro lugar, agora na qualidade, só um momento, na qualidade de Vice-Presidente do CEVAL, de dirigir às equipas, ao CEVAL, às equipas do CEVAL e a todos do Instituto Politécnico de Beja que interagem com esta estrutura, o meu obrigado nessa qualidade de Vice-Presidente do Instituto. Dizendo que me congratulo com o espírito de parceria estabelecido entre o IPBES e o CEVAL e com todas as entidades que tornaram possível a realização deste Congresso. A junção de esforços tornou possível a reunião de interesses comuns em benefício da dinâmica de reflexão sobre as oportunidades de desenvolvimento da nossa região, neste caso, nas questões do montado. Numa altura de forte crise económica e financeira, nunca são demais os momentos de reflexão sobre a situação atual e que, simultaneamente, apontem perspectivas de futuro e de desenvolvimento económico e social. Estes momentos, em minha opinião, partilho fortemente desta questão, servem também para reforçar a visão de conjunto.
Assumimos como valor fundamental do Instituto e desta reflexão, neste momento montado, que o todo tem que ser superior à simples soma das partes. A vitalidade de qualquer território depende estruturalmente dos seus recursos e das lógicas de vivência coletiva. O Alentejo e as perspectivas sobre a região são disso exemplo. A este respeito, diria que os diagnósticos são feitos. Temos enormes oportunidades esta região, ao nível da agroindústria, ao nível da biotecnologia, de energias fotovoltaicas, biológicas e outras, e do turismo. Como sabemos, estamos todos numa época particularmente exigente e difícil, o que exige uma capacidade superior de resistência e de ação em prol da rentabilização das inúmeras riquezas que temos. Procuramos aqui deixar uma nota de otimismo e de confiança face ao futuro e de como julgamos que a aposta na investigação e na formação dos recursos são imprescindíveis para a região e para o país. Importa, assim, em minha opinião, ter objetivos transversais, já vêm de longe, mas que adquirem uma prioridade acrescida face aos efeitos devastadores da atual crise financeira. E, reforço de novo, esta é a visão do Instituto, só o trabalho coletivo permitirá, efetivamente, que as estruturas diversas, como o CEBAL, o Instituto e outras, possam intervir eficazmente no Alentejo e no desenvolvimento do Alentejo. Recusamos perspectivas de redução, portanto, perspectivas únicas, perspectivas de aposta única na investigação, porque defendemos, efetivamente, tem que haver trabalho conjunto das várias entidades especialistas na região para o desenvolvimento da região. Nos territórios de baixa densidade, como o Baixo Alentejo, os desafios são enormes. A garantia de coesão territorial, económica e social, a atração empresarial da criação de novas empresas e da criação de emprego, a valorização dos recursos únicos potenciais, como é o caso do montado. Neste capítulo, o Instituto Politécnico de Beja está e sempre estará, assim nos deixa, ao lado dos que trabalham e investem neste território, dos que apostam no futuro desta região, dos que valorizam e potenciam os seus recursos e promovem a diversificação tecnológica dos setores base de atividade económica. Enquanto única instituição de ensino superior público de todo o território de Baixo Alentejo e Alentejo Litoral, que faz movimentar anualmente milhões de euros, contem connosco, principalmente o CEBAL, como parceiro ativo para o desenvolvimento do nosso território. Termino com votos de pleno sucesso deste encontro. Passo agora a ler a mensagem enviada por Sua Excelência ao Secretário de Estado das Florestas e Desenvolvimento Rural, Dr. Francisco Gomes da Silva, que, devido ao imprevisto de última hora, não pôde estar presente nesta sessão de abertura. Primeiro encontro ibérico sobre o declínio do montado. Um evento que une Portugal e Espanha na preocupação com estas duas espécies, sobreiro e azinheira, emblemáticas da paisagem e economia ibérica. Vem reforçar a importância e a oportunidade dos nossos dois países desenvolverem estratégias conjuntas na investigação de pragas e doenças, na melhoria e inovação de técnicas de gestão e na valorização dos ecossistemas florestais em causa. Acresce que, tendo em conta a complexidade dos ecossistemas de sobreira e azinheira e a elevada expressão dos vários fatores intervenientes no seu funcionamento, a melhor forma de abordagem destas questões do declínio é que utiliza uma perspectiva integrada e multidisciplinar, envolvendo os organismos de investigação, laboratórios do Estado, universidades e demais centros de ID. Os que desempenham um papel ativo na sua gestão, os proprietários e as suas organizações, bem como a administração pública. Esta é a nossa aposta e a nossa visão para encarar com racionalidade e hipótese de sucesso o desafio que o declínio do montado representa. Cumprimento por tudo isto a organização do primeiro encontro ibérico sobre o declínio do montado e desejo que seja o primeiro de muitos, convertendo-se com o tempo nos encontros ibéricos da melhoria